O Vasco da Gama está prestes a entrar em campo, e o clima é de expectativa máxima no coração do torcedor cruzmaltino. Depois de mais de uma semana sem ver o time em ação, finalmente chegou o dia. Hoje, às 9h30 da noite, o Vascão encara o Fortaleza em uma partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. E esse reencontro com a bola rolando vem acompanhado de uma série de notícias que estão deixando o torcedor ainda mais empolgado. O Vasco desembarcou em solo cearense com moral em alta e com uma torcida apaixonada esperando de braços abertos, como sempre acontece quando o clube joga fora do Rio de Janeiro. Não importa o estado, o Vasco é sempre local. Esse confronto vale muito. É válido pela 28ª rodada da competição e pode representar uma virada de chave definitiva para o clube nessa reta final de temporada. Hoje, com 33 pontos, o Vasco está num ponto crucial da tabela. Uma vitória fora de casa contra o Fortaleza pode colocar o time à frente de adversários diretos como Ceará e Red Bull Bragantino, colando de vez na parte de cima da classificação e ficando a apenas 7 pontos do tão sonhado G6, a zona de classificação para a pré-Libertadores da América. Além disso, o time pode se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, abrindo até 11 pontos de distância dos temidos 4 últimos colocados. É o tipo de rodada que deixa claro para o torcedor quais são os reais objetivos do elenco comandado por Fernando Diniz dentro do campeonato. E por falar em Diniz, o treinador teve tempo de sobra para preparar o elenco para esse duelo. Desde a última partida contra o Vitória, lá no dia 5 de outubro, foram 10 dias sem jogos oficiais. 2 dias de folga e 7 dias inteiros de treinamentos intensos em São Januário. E o técnico usou esse tempo com sabedoria, fazendo alguns ajustes importantes no time titular, especialmente no setor ofensivo. A primeira novidade é o retorno de Carlos Cuesta à zaga. Recuperado de uma lesão na coxa, o defensor volta ao time no lugar de Hugo Moura, que havia atuado improvisado no setor defensivo contra o Vitória. Cuesta retoma sua vaga ao lado de Robert Renan, devolvendo segurança à linha de defesa. No ataque, a grande mudança envolve Pablo Vegetti. O argentino, que vinha sendo titular, não vive um bom momento. Nas últimas partidas, tem sido substituído ainda no primeiro tempo, mostrando queda de rendimento. Durante os treinos da data FIFA, quem assumiu a posição entre os titulares foi Andrés Gomes, que deve começar jogando hoje. Gomes foi bem na última vez que entrou, melhorou o setor ofensivo e ganhou moral com a comissão técnica. Com isso, o trio de frente deve ser formado por Luan Moreira, Andrés Gomes e Ryan, com a missão de balançar as redes e buscar os 3 pontos. No meio-campo, mais uma alteração. Hugo Moura, que foi zagueiro improvisado no último jogo, volta à sua posição de origem e deve formar a trinca do meio ao lado de Cauã Barros e Coutinho. TT, que atuou como volante contra o Vitória, deve ir para o banco. Assim, o Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues pela direita, Lucas Piton na esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga, Hugo Moura, Barros e Coutinho no meio, e o trio ofensivo com Luan, Andrés e Ryan. É um Vasco que chega para essa partida com ambição. Um time que, apesar das dificuldades que enfrentou em boa parte do campeonato, mostra sinais claros de recuperação e crescimento. E enquanto a bola não rola, fora das 4 linhas, os bastidores fervem com o planejamento para 2026. O departamento de futebol já está trabalhando a todo vapor, mapeando o mercado e buscando reforços de peso para começar a próxima temporada com o pé direito. E a intenção é clara: montar um elenco forte, competitivo, capaz de disputar títulos e se firmar entre os grandes novamente. O Campeonato Brasileiro de 2026 vai começar mais cedo, entre os dias 23 e 25 de janeiro. E a final da Copa do Brasil está marcada para o dia 21 do mesmo mês. Ou seja, caso o Vasco chegue à decisão, o tempo entre o fim da temporada atual e o início da próxima será curtíssimo. Isso obriga a diretoria a se antecipar e preparar o elenco com antecedência. Por isso, técnico Fernando Diniz e o diretor executivo Ademar Lopes já estão à frente das negociações, de olho em jogadores que possam chegar com status de titular, e não apenas para compor elenco. E tem mais, o Vasco já tem, pelo menos, 3 jogadores apalavrados para a temporada de 2026.
A ideia é acelerar as negociações antes mesmo da abertura oficial da janela de transferências, garantindo acordos com atletas que venham para elevar o patamar técnico do grupo. Um dos nomes mais falados é o do zagueiro Nino, que brilhou no Fluminense e chegou à seleção brasileira. Um defensor experiente, campeão da Libertadores e que conhece bem o estilo de jogo de Diniz. O acerto com ele está bem encaminhado e deve ser oficializado assim que o mercado abrir. Mas o Vasco não quer parar por aí. Outro nome que entrou forte no radar é o de Elinho, atacante revelado pelo São Paulo e que viveu seu melhor momento com a camisa do Red Bull Bragantino. Foi comprado pelo clube paulista por um valor alto e depois negociado com o Toluca, do México, por cerca de 84 milhões de reais. Só que, no futebol mexicano, Elinho não conseguiu repetir o desempenho que teve no Brasil, pouca minutagem, números baixos, e um desempenho bem aquém do esperado. O Vasco enxerga nesse cenário uma grande oportunidade. Um jogador com potencial de sobra, que já mostrou que pode brilhar em alto nível, e que poderia reencontrar seu melhor futebol em São Januário. Elinho já esteve na mira do clube na última janela, mas as tratativas com o Toluca foram complicadas. O clube mexicano fez jogo duro, dificultou a liberação. Ainda assim, o nome segue como uma das prioridades do Vasco para 2026, especialmente diante da possibilidade de saída de Ryan, que já desperta interesse no mercado internacional. Elinho chegaria como substituto imediato, com moral para ser titular e com respaldo total da comissão técnica e da diretoria. É um jogador que agrada tanto ao técnico quanto ao presidente Pedrinho, o que fortalece ainda mais a chance do negócio acontecer. E se a diretoria vascaína pensa em reforçar o ataque com um nome de peso, a lateral esquerda também está no foco. Renan Lodge, lateral com passagem por clubes como Atlético de Madrid, Olympique de Marselha, Nottingham Forest e recentemente pelo Al Hilal, está livre no mercado após rescindir contrato com o clube árabe. Mantendo a forma física no CT do Caju, do Atlético Paranaense, Lodge é visto como uma oportunidade de mercado. Jogador de seleção brasileira, com bagagem europeia, que agregaria demais ao setor defensivo do Vasco. Atualmente, o elenco conta com Piton, que é titular, mas não há uma sombra à altura. Leandrinho e Vitor Luiz não conseguiram se firmar, e por isso a diretoria já iniciou conversas com o staff de Lodge. As primeiras reuniões com o empresário do jogador, Pablo Miranda, foram positivas. O jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, e o Vasco oferece a ele uma proposta de protagonismo, algo que pode pesar na decisão. Seria uma contratação sem custos de transferência, o que aumenta ainda mais a atratividade do negócio para o clube. Se chegar, Lodge muda o patamar da lateral esquerda do Vasco, não resta dúvida. Esse novo movimento do Vasco no mercado deixa claro que o objetivo agora é mirar mais alto. Chega de jogadores medianos apenas para inflar o elenco. A intenção é trazer atletas que entrem direto no time titular e que façam a diferença. Jogadores como Nino, Lodge e Elinho representam exatamente isso. Nomes de peso, com qualidade comprovada, que podem elevar o nível técnico da equipe e colocar o Vasco de volta no radar das grandes conquistas. E o que chama ainda mais atenção nesse novo momento do Vasco é justamente a postura do clube diante do mercado. A diretoria entendeu que, para competir de verdade lá em cima, não dá mais para apostar em volume e sim em qualidade. A temporada de 2025 serviu como um grande laboratório. Foram 2 janelas movimentadas, muitos nomes entrando, mas poucos, de fato, assumiram protagonismo. Agora o discurso é outro. A comissão técnica quer reforços pontuais, certeiros, que cheguem para resolver, para elevar o nível de competitividade interna e, principalmente, mudar o patamar técnico do time dentro de campo. Esse processo de reformulação já passa também pela análise de quem vai sair. E um dos nomes mais comentados nesse sentido é o do atacante Ryan. Cria da base, um dos principais destaques do time na temporada, e que já vem sendo observado por clubes de fora do país. A diretoria entende que, caso chegue uma proposta irrecusável, a venda será inevitável. E é por isso que o planejamento para sua reposição já está em andamento. A ideia é não ser pego de surpresa, e o nome do Elinho surge justamente nesse contexto, um jogador jovem, com perfil técnico,
ofensivo, que conhece bem o futebol brasileiro e que pode render muito em uma retomada no cenário nacional. E essa visão mais estratégica, de pensar o elenco com antecedência, mostra uma maturidade que há tempos o torcedor cobrava. O Vasco agora se antecipa, se posiciona com mais autoridade nas negociações e trata com seriedade a montagem de um grupo forte, capaz de disputar não só jogos, mas títulos. E isso tem tudo a ver com o que o clube almeja para a próxima temporada. Porque se terminar o ano com o título da Copa do Brasil, e essa possibilidade está totalmente viva, o Vasco já entra em 2026 não só com moral, mas com calendário cheio e a responsabilidade de representar o Brasil em uma Libertadores. E é aí que entra o grande desafio, transformar um bom elenco em um elenco vencedor. Um grupo competitivo, sim, mas que ainda precisa de algumas peças para virar um time campeão. E esse trabalho, que já começou nos bastidores, envolve muita análise, critério e, acima de tudo, assertividade nas contratações. A base está montada. O torcedor já reconhece um time titular, com nomes que passaram a ser referência. Léo Jardim é um goleiro confiável, que transmite segurança e vive um dos melhores momentos da carreira. Na zaga, Robert Renan e Cuesta formam uma dupla sólida, que combina juventude com experiência. No meio, Cauã Barros é um dos jogadores mais promissores do país na posição. Coutinho vem se firmando como cérebro do time, e Ryan é uma joia que brilha cada vez mais. Mas é preciso mais. E é esse mais que o Vasco está buscando. Uma lateral mais forte, um volante de imposição, um atacante com faro de gol, um camisa 10 que resolva. E esses nomes não podem ser apostas, precisam ser certezas. Jogadores como Renan Lodge, por exemplo, que não apenas chegam para jogar, mas que mudam a hierarquia da posição. O torcedor do Vasco está cansado de promessas que não se cumprem, de contratações que não vingam. A ideia agora é ir direto ao ponto. Contratar menos, mas contratar melhor. E isso passa também pela mudança de postura no campo. O time de Fernando Diniz tem mostrado evolução clara no padrão de jogo. Há mais organização, mais consistência defensiva, mais equilíbrio entre os setores. O Vasco, que começou o campeonato patinando, hoje é um time que compete de igual para igual com qualquer adversário. E a expectativa é que, com os reforços certos, essa evolução ganhe ainda mais força. Porque um time competitivo é bom, mas um time competitivo com peças de alto nível vira candidato a título. E para isso, o Vasco conta também com o fator São Januário. O Caldeirão da Colina voltou a ser decisivo. O torcedor entendeu o momento do clube, abraçou o time, e tem sido fundamental nos jogos em casa. A sintonia entre arquibancada e gramado voltou a acontecer. São Januário lotado, vibrante, empurrando o time e fazendo pressão nos adversários. É um elemento que pesa, que dá moral, que transforma jogos difíceis em vitórias sofridas, mas conquistadas com garra. Esse ambiente precisa ser mantido e potencializado, especialmente se o Vasco quiser transformar esse bom momento em uma campanha histórica na próxima temporada. E olhando para o que vem por aí, o Vasco sabe que o calendário vai ser puxado. Com a antecipação do início do Campeonato Brasileiro, a pré-temporada será mais curta. E se chegar à final da Copa do Brasil, o intervalo entre um ano e outro será praticamente nulo. Por isso, cada passo precisa ser dado com planejamento. O tempo para testar jogadores, para conhecer novas peças, para fazer ajustes, será mínimo. É preciso já ter tudo engatilhado. Os reforços precisam chegar prontos. E a pré-temporada precisa começar com o grupo praticamente fechado, com um mínimo de improvisos. Por isso, o trabalho nos bastidores está sendo feito de forma intensa. A comissão técnica, a diretoria, o departamento de análise de desempenho, todos estão alinhados para que o Vasco comece 2026 em outro nível. A base está aí. Agora é questão de lapidar. Não se trata mais de reformular o elenco, mas de aprimorar o que já existe. O time tem identidade, tem uma espinha dorsal montada, tem atletas que se destacam individualmente. Falta encaixar as peças certas, nas posições certas, com o perfil certo.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola parece ter sido sacudido nesta terça-feira com uma notícia que promete mexer com os corações vascaínos. Thales Magno, uma das joias mais promissoras do futebol brasileiro, pode estar de volta ao Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube carioca afirmam que o Corinthians, atual detentor do passe do atacante, já teria dado sinal verde para a negociação, abrindo caminho para um possível retorno que vinha sendo especulado há semanas nos bastidores do futebol nacional. Thales Magno, que deixou o Vasco ainda muito jovem para buscar novos desafios em São Paulo, sempre manteve uma ligação forte com o clube de São Januário. Sua passagem pelo Corinthians, embora cheia de momentos brilhantes, não parece ter rendido tudo o que se esperava, e o jogador já vinha sendo alvo de rumores sobre uma possível saída. Entre torcedores e comentaristas, o nome de Thales voltou a ser motivo de discussões acaloradas, com muitos apontando que o atacante teria tudo para brilhar novamente no time que o revelou. Segundo informações que circulam no Rio de Janeiro, a negociação ainda não foi oficializada, mas a proximidade do acordo já gerou burburinho entre os bastidores esportivos. Há quem diga que a diretoria vascaína está trabalhando para acelerar os trâmites e anunciar a contratação antes mesmo do fechamento da janela de transferências, numa tentativa de inflamar o ânimo da torcida e reforçar o time em um momento decisivo da temporada. Analistas do mercado esportivo comentam que, caso a transação se concretize, Thales Magno não apenas reforçaria o elenco, mas também traria um impacto simbólico, a volta de um talento formado na base que pode inspirar uma geração de jovens jogadores. Nas redes sociais, a possibilidade do retorno já provoca debates acalorados, memes e especulações sobre a estreia do atacante, sua posição ideal em campo e como se encaixaria no esquema do técnico. Enquanto isso, o Corinthians mantém silêncio absoluto sobre a negociação, evitando confirmar ou desmentir os rumores, o que só aumenta a expectativa. O burburinho é grande, e o mercado segue atento. Thales Magno de volta ao Vasco parece um cenário cada vez mais palpável, capaz de movimentar torcidas e mexer com o tabuleiro do futebol brasileiro. Se tudo der certo, os próximos dias prometem ser decisivos para definir se essa história, que já circula como um rumor, vai se transformar em realidade e escrever mais um capítulo emocionante na trajetória de um dos jogadores mais talentosos da nova geração do país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.